Olá, forasteiros! Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Barnabé do Brejo e tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Esse vídeo aqui é a terceira parte contando a história do Barnabé. Então fica sentadinho aí, ó, aproveita, se inscreve, dá um joinha e ativa a sinetinha pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Olha só, hein? Ainda tô com a roupa que eu fui ontem na festa lá na casa do índio e ele prestou a casa dele pra nós fazer a festa. Fala aí, Perpétua. Ontem foi um festão, hein? Comi até bolo. Pois é, viu, Perpétua? E eu ganhei um monte de presente que eu vou abrir no próximo vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos lá para a terceira parte da história do Barnabé. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Danilo Pérez. Tá começando o terceiro vídeo dessa temporada que eu fiz aqui no canal do Barnabé do Brejo, contando a história desse personagem. O vídeo de hoje é sobre as músicas do Barnabé. Eu vou contar como eu compus algumas músicas, da onde que surgiram algumas ideias. Mas antes de começar, eu preciso reforçar algumas informações que faltaram do vídeo anterior, que era sobre o figurino do Barnabé. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar foi sobre a barba, que chegou um momento que eu precisei usar uma barba postiça. Então eu fui numa loja de perucas que vendia barba e eu comprei uma barba para colar, né? Dá para vocês verem na foto aí, porque eu tava fazendo curso de teatro na época. E a gente fazia maquiagem artística. E a gente maqueia o rosto inteiro. Com barba, eu acabava perdendo algumas informações. Então era bom eu estar com o rosto limpo para poder fazer todas as maquiagens, todas as possibilidades dentro do curso. E aproveitando aqui, já mandar um grande abraço pro Ivon Mendes, que foi o meu professor. E ele que me deu a dica de comprar a barba. Tinha que passar cola toda vez pra colar a barba, era um trampinho. Mas depois eu resolvi deixar a barba crescer de novo, porque tava muito artificial. Bom, é isso, vamos para as músicas. Voltando novamente para o ano de 2006, na noite em que eu estava compondo as músicas do Barnabé, que eu estava descobrindo esse personagem, eu estava trabalhando em primeiro lugar na música A Véia e o Tatu, que o meu avô tinha composto. Como que aconteceu essa música? Ele compôs essa música, ele contava essa história de que ele compôs essa música com 8 anos e ele cantava pra tia dele. Eu deixei um link aqui com algumas músicas do Barnabé, do palco MP3, e também tem alguns clipes aqui no meu canal do YouTube. É só vocês acessarem os cards que eu vou colocando aqui durante o vídeo, beleza? Então, meu avô dizia que ele compôs a música quando ele tinha 8 anos e ele cantava pra tia dele. Então a música fala assim: a véia caçou tatu, matou com meu cozinhado, todos os dias ela ia caçar tatu. Um dia foi o véio e uma cobra mordeu-lhe o pé. Quando ele falava que a cobra mordeu o pé, a tia dele começava a dar risada. E aí ele com 8 anos virava pra ela e falava assim: tá rindo, né? Você achou que eu ia falar o cu? E ela dava mais risada ainda. Essa é a história dessa música. Então quando eu falo que eu precisava musicar, era tocar o violão, descobrir quais acordes eu ia tocar em cima dessa melodia que era cantada a capela. Uma outra música que eu chupinhei do meu avô, mais ou menos, O Saco da Véia. Na verdade, ele fazia uma paródia com aquela música Soy louco por ti, América, soy louco por ti, amor. Ele cantava: cortar o saco da véia, a véia ficou sem saco. Depois que eu descobri que essa música era uma paródia, aí eu reformulei um pouco a melodia para não cair em plágio, né? E eu só tinha esse refrãozinho, aí eu coloquei algumas estrofes só para ampliar um pouquinho a música. Então lá na noite que eu tava criando o Barnabé, eu cantarolei a música da véia e do Tatu. Aí na sequência eu fiz uma música sobre cachoeira. Algumas músicas eu não tenho gravadas, eu pretendo gravar mais pra frente, né? Mas eu coloquei os links aqui, são das músicas que vocês podem ouvir, são as que eu mais toco. Algumas eu acabei descartando, porque algumas não fizeram tanto sentido, né? A terceira que eu compus é do Brejeiro do Brejo, também na levada do berimbau. O berimbau de capoeira, ele não possui uma melodia igual ao piano, não possui melodia igual a um instrumento de sopro, uma flauta, um trompete, um violão, né? Existe a percussão com atabaque, pandeiro e berimbau, e a melodia é cantada. Então eu tentei levar um pouquinho disso pro violão. Se o berimbau ele faz 2 notas, o violão, a música do Barnabé, tinha que fazer 2 notas. O berimbau ele soa mais ou menos assim. E o que eu fiz? Foi isso daqui, ó. Aí eu fiz a música do Brejeiro do Brejo. Sou brejeiro, moro no brejo, sou brejeiro.
eu tava louco com uma figura que morava num brejo no meio do mato, né, num lugar que o pessoal acha que é sujo e perigoso. A quarta música é do Cogumelo Tristonho. Essa história é um amigo meu, o apelido dele era PV, é o Carlos. Ele desenhou uma vez um cogumelo, meio que mangá, não lembro direito como que era. Só que quando eu olhei pro desenho, eu falei, pô, mano, esse cogumelo aí tá tristonho, cara. Por que você desenhou um cogumelo tristonho? A gente fazia muita piada assim, e tirando sarro um com o outro. Ele deu risada e gostou e deu o nome pro cogumelo de Cogumelo Tristonho. Aí naquela noite, então, a Véia e o Tatu, a música da cachoeira, Brejeiro do Brejo, e aí o Cogumelo Tristonho. Eu saí essa noite com 4 músicas prontas. No dia seguinte, indo pra trabalhar, na época eu trabalhava numa empresa de reciclagem de metais. Eu lembrei de um desenho do Pica-Pau, que existia um momento em que o Pica-Pau passava numa encruzilhada e tinha uma coruja em cima de uma placa. Pica-Pau perguntava alguma coisa pra coruja, e a coruja, no desenho original em inglês, a coruja fala who, o som da coruja who, né? E em inglês, who significa quem. Então provavelmente o Pica-Pau devia perguntar sobre alguém e a coruja falava quem. Em português, no desenho dublado, a coruja fala cu, né? Fala cu. E eu era criança, eu ouvia aquilo, eu achava demais um desenho que falava cu, né? E aí, nesse dia seguinte, eu tava indo trabalhar, eu fiz a música da coruja, que também tá aí no link, vocês podem procurar, vocês vão ouvir a música da Coruja Cu. Aí eu tava com essas músicas, né, na manga, eram 5 músicas, eu já tava de bom tamanho, então eu fui conversar com os meus amigos aquela noite, no dia 10 de outubro, e saiu a música da vaca, como eu expliquei pra vocês, e essa foi a 6ª música, a música da vaca. Depois que eu contei pros meus amigos sobre o Barnabé, todo dia eu aparecia com uma música nova, e isso aconteceu durante um mês. Eu compus por volta de 40 músicas, e então eu não lembro de todas e eu perdi até a data que elas foram compostas. Eu não tive o cuidado de anotar a data certinha. Eu tenho o ano que elas foram compostas, que cada uma delas foram compostas, mas a data exata eu não tenho. Dessas 40 músicas, acho que tem até mais, né? Mas de todas essas músicas que eu compus pro Barnabé, eu acabei utilizando uns 20 ou 30%. Como são muitas músicas, eu vou tentar me ater nas músicas mais tocadas, digamos assim, as músicas mais conhecidas, principalmente as músicas que eu toco no espetáculo Barnabé do Brejo e o Ingrediente Secreto. Agora eu vou contar sobre as músicas fora de ordem, porque aí eu já tinha me perdido completamente qual foi chegando, né? E acho que também não importa tanto. Mas enfim, um outro dia eu tava indo trabalhar, tinha celular, mas não era igual hoje. O celular servia para fazer ligação ou receber alguma mensagem de texto. Então nesse momento a gente ficava contemplando a paisagem, as pessoas passando na rua, o trânsito. Aí surgiam as ideias, as inspirações. Por algum motivo, eu fiquei com uma marchinha na cabeça, como se fosse alguma coisa meio de exército. E eu imaginei um soldado do exército com um capacete, e aí em algum momento ele se descuidaria e no lugar ele tiraria o capacete, ia colocar o capacete de novo, só que ele acabava pegando uma tartaruga achando que era o capacete e colocando na cabeça. E eu comecei a tentar bolar alguma música nesse sentido, mas no caso eu queria tirar um sarro do soldado, eu queria brincar que esse soldado era um soldado que era meio lerdo, que era atrapalhado, que não se dava bem no batalhão e que os outros soldados tiravam sarro dele. Enfim, eu queria fazer alguma música nesse sentido. Mas aí me veio uma imagem na cabeça incrível, cara, que eu comecei a dar muita risada dentro do ônibus e eu me segurava pra galera, pros outros passageiros não acharem que eu tava pirando ali sozinho, né? Se eu estivesse conversando no WhatsApp, provavelmente ninguém ia estranhar, porque eu imaginei a tartaruga girando e dançando feliz da vida e gaguejando. E eu falei, pô, não vou fazer do soldado, mas ficou essa batidinha meio de marchinha e surgiu a música da Tartaruga Gaga. Eu cheguei no trabalho, cantei a música pros colegas meus lá que estavam lá no dia e eles deram muita risada. E aí eles perguntaram, tem mais música? Aí eu cantei as outras músicas e eles amaram. E aí começaram a vir ideias deles também. Então no caminho da nossa empresa para algum depósito ou para ir almoçar, a gente ia contando piadas, se divertindo, brincando um com o outro. E nessas brincadeiras surgiam algumas músicas também. Uma delas foi A Cobra que Enrola. Perto de onde a gente foi almoçar, existia uma mulher
que a gente encontrava com ela na rua e ela sempre tinha uma cordinha e ela ficava enrolando, né? E a gente tinha uma piada interna que era a mulher que enrola, a mulher que enrola, a mulher que enrola. Uma vez a gente foi fazer um trabalho num depósito, nós estávamos em 4 no carro e falando muita piada, dando muita risada, até que um deles, o Marcos, começou a cantar enrola, 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 enrola. E aí ele foi, sei lá, uns 10 quilômetros de viagem cantando esse enrola, enrola. E à noite eu fui pro bar pra tocar e tinha uma televisão ligada num canal de animais. E eu fiquei olhando para aquilo, porque desde criança eu gostava de assistir documentário de animais na televisão. Até que a cobra comeu o sapo. Na hora eu pensei do enrola, enrola. A cobra, quando ela dá o bote, ela se enrola na presa para esmagar e poder engolir. Aí eu fiz a música da cobra que enrola. Um outro colega nosso da empresa de reciclagem, ele tinha o hábito de chegar na empresa e, em vez de falar bom dia ou tudo bem ou boa tarde, de cumprimentar como a gente faz normalmente, ele falava, e aí, tá melhor? E eu compus com essa frase a música do Passarinho Tá Melhor, fazendo uma referência com o passarinho que come pedra, sabe o que tem, né? Só que ao invés de falar isso, a frase é passarinho que come pedra sabe o que acontece. Isso é um dos duplos sentidos que eu gosto de utilizar nas músicas, deixar o subtexto para quem conhece a frase rir. E aí eu utilizo um recurso que eu tenho vocal de afinar a voz e imitar o passarinho. Tá melhor? Bom, e de noite novamente eu saí lá da empresa e fui para um barzinho. Porque tinha o bar que eu tocava e depois que fechava o bar que eu tocava, tinha saideira num outro bar. Entrava no bar, pegava uma cerveja e a gente ficava do lado de fora, no meio da rua, porque era um horário que não passava carro. Devia ter por volta de umas 10, 12 pessoas mais ou menos em roda. Tinha cada um com seu copo, pegava cerveja, colocava no copo, passava pro próximo, pegava cerveja, colocava no copo, passava pro próximo. E assim por diante. Ia fazendo aquela rotatividade, cerveja vindo, cerveja voltando, pessoal bebendo, conversando. Em um determinado momento eu me abstive de conversar, porque isso acontece, a gente acaba cansando e fica só ouvindo os outros. E eu comecei a reparar nessa rotatividade. Nesse momento eu lembrei de umas cantigas que existem que são crescentes. A mais conhecida é a véia afiar, mais ou menos assim: estava o gato em seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mal, cachorro no gato e o gato a miar, uma coisa assim, eu não lembro. E a véia afiar, né? E vai aumentando. Primeiro é o rato, depois é o gato no rato, depois o cachorro no gato, o gato no rato, depois é o menino no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato. E eu pensei nisso e falei, eu vou fazer uma coisa parecida. A minha ideia nunca foi incluir coisas muito descaradamente pro Barnabé. Então, ao invés de falar cerveja ou cachaça ou pinga, eu tive que pensar numa bebida que não fosse tão agressiva. E o que eu pensei na hora foi um chá. E que aí fez muito mais sentido ainda, né? Porque ele mora no brejo, tem os cogumelos, enfim. Aquilo que eu falei no vídeo passado. Cada animal que bebe o chá, acontece uma coisa com ele, né? E eu fiz a música O Chá do Brejo. Bom, acho que é isso, né? O que eu quis passar pra vocês, a ideia de como que eu compus as músicas, quais os caminhos que eu tomei pra compor as músicas, pra desenvolver o personagem, né? Uma coisa interessante é que eu sempre compus as músicas curtas. Primeiro porque eu parti do princípio da música do meu avô, que era muito curta. Resolvi manter esse padrão. As músicas têm no máximo 1 minuto e meio para a pessoa memorizar mais facilmente. Outra, porque naquela época eu já imaginava que no futuro as músicas estariam reduzindo o tempo de duração, mas eu entendi que eu poderia usar essas músicas curtas dentro de um espetáculo. Foi quando eu criei o Ingrediente Secreto, e aí virou uma contação de história intercalando com as músicas. E aí eu consigo cantar uma música inteira, porque a música é curtinha e ela não vai ocupar muito do espetáculo. Bom, acho que é isso. Eu falei bastante coisa nesses 3 episódios. É claro que tem muitas histórias ainda. Eu contando essas histórias pra vocês, eu lembrei de muita coisa legal. Acho que dá pra fazer mais episódios aí, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado dessas histórias, desse registro. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida,
alguma sugestão, eu espero que vocês coloquem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias e a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Bom, forasteiros, nós chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E você fica ligeiro e me segue nas redes sociais pra ficar por dentro do que acontece no brejo e pra mandar sugestão, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agradeço por demais a companhia de vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu vou abrir meus presentes, viu? Vou abrir os presentinhos. E olha, tem presente que não acaba mais, ó. Semana que vem eu vou abrir os presentes aqui. Vou fazer um bosque, um sacole, um que mais mesmo? Um pacote